Hoje a gente vai estudar um pouco sobre o futuro simples, o will. Então, em inglês, há duas formas de conjugar o futuro. Uma forma é mais eficaz, de maneira mais formal, e a outra é mais informal. Antes de ensinar a conjugação do futuro no inglês, que é o assunto do nosso vídeo hoje, a gente tem que pensar um pouco nessa conjugação desse mesmo tempo no português. Eu utilizei aqui dois exemplos. Na primeira frase a gente tem viajarei amanhã. Nessa segunda, eu vou viajar amanhã. Então, como vocês podem observar, em português falar viajarei parece mais formal, mais enfático, como se você tem certeza que você vai. E está numa forma mais formal. E quando a gente fala vou viajar, está muito mais ligado ao lado mais informal. Em inglês, o tempo futuro ele funciona da mesma forma, como é que nessa primeira frase, I will feed you, ou então she will go to school. Então a gente tem duas frases que tá falando sobre coisas que vão acontecer ainda de maneira mais formal. A estrutura do futuro simples, a gente tem um pronome, a gente utiliza o will, mais o verbo e o complemento da frase, sem a partícula do to. Vocês vão ver aqui no exemplozinho. Então, aqui a gente tem os pronomes I, she, it, you. A gente tem o will na forma regular. Na afirmativa a gente utiliza o will. Na negativa a gente utiliza will not. Na forma contraída, vocês veem que não tem nenhuma variação entre os pronomes, tá? Na forma contraída, o will, a gente tira esse WI, acrescenta o apóstolo e o LL. Na forma contraída negativa, ao invés de a gente escrever will not, a gente pode escrever ought. A gente tira o ILL, tira esse N também, tira tudo isso daqui, puxa o ON para cá, coloca o apóstolozinho e o T. Essa é a forma contraída de como a gente pode escrever e normalmente é falada dessa maneira lá nos Estados Unidos. É porque a gente precisa deixar claro que é como se fosse aqui também no Brasil. A gente tem uma gramática que vai falar os verbos, a frase toda certinha, só que no nosso cotidiano a gente vai abreviando, a gente vai criando novas formas e é isso que difere a linguagem formal e a linguagem informal. Mas é necessário que a gente aprenda as duas formas, porque a gente vai tendo que fazer concessões. Tem ambientes que a gente pode falar informalmente, como os nossos amigos, a família, e tem ambientes, por exemplo, como a redação do Enem, uma entrevista de trabalho, a gente precisa falar formalmente. Então, aqui nessa frasezinha, she will come to the party, a gente tem o pronome, sujeito, a gente acrescenta o will, o verbo sem o to e o complemento da frase. Essa é a forma afirmativa. Sujeito, o will, verbo e o complemento da frase. Na negativa, a gente coloca o she, o pronome aqui nessa frase, will not, ou a forma abreviada, acrescenta o verbo mais o complemento da frase. Na forma interrogativa, a gente puxa o will, que antes estava vindo depois do sujeito, a gente inicia a frase com o will, aí continua com o sujeito, com o verbo, complemento da frase e acrescenta a interrogação. É muito importante colocar a interrogação, porque senão a gente vai perder pontos e tudo mais. Então, essas são as formas afirmativa, negativa e interrogativa. E aí a gente também pode responder, igual aqui. Yes, she's will. No, she's not. Will not. Então, a gente utiliza essa forma de responder também com o will. Então, essa afirmativa, a gente tem o sujeito, o will, o verbo e o complemento da frase. Na negativa, a gente tem o sujeito, o will, mais o not, ou a forma abreviada,
o verbo e o complemento da frase. Na interrogativa, a gente puxa esse will para o início da frase, escreve direitinho com o sujeito, verbo e complemento da frase e coloca a interrogaçãozinha no final. E é isso. Na próxima semana a gente faz um exercício de compreensão. Espero que vocês estejam bem. Estou com muita saudade. Beijo!